Olá, meus queridos alunos, estamos de volta com a nossa revisão e agora nós voltamos a tratar de uma peça lá da fase de execução, exceção de pré-executividade. Gente, exceção de pré-executividade, ela tem uma história interessante. A exceção de pré-executividade, por incrível que pareça, ela ainda não foi regulamentada na lei. A exceção de pré-executividade é uma construção jurisprudencial e doutrinária. A exceção de pré-executividade surgiu do grande jurista Pontes de Miranda, que um dia estava lá tranquilão, de boaça, e resolveu fazer o quê? Criar a exceção de pré-executividade. Na verdade, a exceção de pré-executividade ela foi criada por uma necessidade, pela necessidade do executado de se contrapor, de atacar a execução de título extrajudicial sem que seja garantido o juízo. Por quê, Douglas? Porque é o seguinte, pessoal, vocês são mais novos, não vão se lembrar, mas até 2005, na exceção de na execução de título extrajudicial, para que o executado pudesse exercer a sua defesa através dos embargos à execução, era necessário que ele garantisse a integralidade do juízo. E nem sempre o executado tinha condições financeiras de garantir o juízo, ou através de nomeação de bens à penhora, ou através da penhora forçada de bens. Razão pela qual, às vezes, ele era processado até de forma injusta e não podia se defender. De maneira que Pontes de Miranda, observando essa necessidade, ele criou a exceção de pré-executividade, que para alguns hoje se chama objeção de pré-executividade, ou então execução de executividade, já que está dentro da execução e não antes da execução. Aqui na seara trabalhista, a exceção de pré-executividade é amplamente aceitável na fase de execução do processo do trabalho. E a exceção de pré-executividade eu vou utilizar quando? Eu vou utilizar quando o meu cliente for executado, quando o meu cliente quiser se voltar em face da execução, quando ele quiser atacar a execução, quando ele quiser se defender da execução, porém ele não tem condições de garantir o juízo, ou o juízo não foi garantido na integralidade. É nesse momento que eu vou usar a exceção de pré-executividade. Por quê? Veja bem, se por um acaso na fase de execução o juízo tiver sido garantido, vou olhar o bico aqui, pessoal. Se por um acaso na exceção, na fase de execução, o juízo tiver sido garantido, esse executado, ele não faz uso da exceção de pré-executividade para se defender da execução, não. Ele usa os embargos à execução. Ué, Douglas, então peraí. Então eu poderia utilizar a exceção de pré-executividade em todo e qualquer caso. Para mim é muito melhor não ter que garantir o juízo. Olha só, vou ter que me descapitalizar, vou ter que pegar lá, por exemplo, R$100 mil, fazer um depósito judicial, ficar sem poder utilizar esse dinheiro durante a tramitação do processo para poder embargar. Ué, então eu não vou garantir o juízo não, toda vez eu vou fazer exceção de pré-executividade. Olha o nome, pessoal, exceção. Se é uma exceção, ela não pode ser utilizada em qualquer situação. Eu só vou poder utilizar a exceção de pré-executividade quando eu for atacar, quando a minha tese, a tese da minha exceção de pré-executividade for qualquer matéria de ordem pública, ou seja, aquelas matérias que podem ser declaradas de ofício pelo juiz, perdão, pessoal, como por exemplo, aquelas matérias contidas no artigo 337 do CPC, ilegitimidade de parte, coisa julgada, litispendência, ou então, quando a matéria que for ser aduzida, arguida na minha exceção de pré-executividade, for uma matéria que dependa apenas da prova documental para ser comprovada. Nesses dois casos apenas que eu posso usar a exceção de pré-executividade. E aqui nós vamos fazer da mesma forma. Vamos para um problema prático profissional e aí a gente confecciona a peça juntos. Exceção de pré-executividade. No ano de 1997, foi ajuizada a reclamação trabalhista por Lindovaldo Claro em face de Que Droga Distribuidora de Medicamentos Limitada, pleiteando receber seus haveres trabalhistas. A empresa foi condenada ao pagamento de R$5 mil com trânsito em julgado. Entretanto, durante a tramitação da ação,
a empresa decretou sua falência, sendo que o valor devido foi pago nos autos da falência número 3344, que tramitou pela primeira vara civil da comarca da prestação do serviço. Na época do pagamento, a empresa recebeu o recibo de pagamento do valor devido ao reclamante, que foi entregue a seu sócio proprietário, Sr. Roberto do Vale. Após 20 anos, o juízo falimentar notificou o juiz do trabalho sobre o fim da ação de falência. Ato contínuo, o juiz do trabalho notificou o reclamante para se manifestar no processo. O reclamante, por sua vez, apresentou memória de cálculos e requereu a citação e penhora de bens dos sócios da empresa, haja vista a sua falência. Nesse passo, o senhor Roberto do Vale foi citado e teve penhorado R$1.000 de sua conta bancária. Inconformado com a penhora de bens, o senhor Roberto lhe procura para que seja tomada a medida judicial cabível. Bom, primeiro detalhe que você deveria observar aqui no problema, para começar a identificar a exceção de pré-executividade, é o trânsito em julgado. Olha só, a empresa foi condenada ao pagamento de R$5.000 com trânsito em julgado. Pessoal, se ocorreu trânsito em julgado, se o exercício falou para você que ocorreu trânsito em julgado, você esquece todas aquelas peças da fase de conhecimento. Reclamação trabalhista, defesa do reclamado, recurso ordinário, recurso de revista, embargos no TST, recurso extraordinário. Por que, Douglas? Justamente porque já ocorreu o quê? O trânsito em julgado. E qual que era o outro detalhe primordial para você identificar a exceção de pré-executividade? Era a questão da garantia do juízo. O débito era de R$5.000 e foi penhorado apenas R$1.000, ou seja, o juízo não foi garantido. Mesmo assim, o executado te procura para que você tome uma providência, para que você tome uma medida judicial cabível. E nesse caso, na fase de execução, quando o meu cliente, o executado, ele quer se defender da execução, porque nesse caso o débito estava pago, pessoal. O débito foi pago lá atrás ainda na ação de falência. E o recibo de pagamento, que é a prova documental necessária para provar o pagamento, justamente ele estava nas mãos do executado. Só que o executado não garantiu a integralidade do juízo. Se não garantiu a integralidade do juízo, não ocorreu garantia do juízo. Sem garantia do juízo, ele pode se defender de uma execução? Depende, né, pessoal? Depende do quê? Depende da matéria que ele for alegar. Se ele estiver alegando uma matéria de ordem pública, ou então ainda uma matéria que dependa apenas de prova documental para sua comprovação, mesmo sem a garantia do juízo, ele pode usar a exceção de pré-executividade. E é isso que você deveria fazer nesse problema prático profissional. Vamos para a nossa peça. Lembrando que eu sempre tenho que começar a minha peça endereçando. E no caso da exceção de pré-executividade, eu vou endereçar a minha exceção de pré-executividade para quem? Para o juízo da execução. O juiz que está processando e julgando a execução é quem vai processar e julgar a minha exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade não se trata de uma nova ação, mas sim de um incidente processual. Razão pela qual, quando você opõe a exceção de pré-executividade, já tem um processo tramitando? Se já tem um processo tramitando, eu preciso indicar o número do processo. Eu preciso qualificar as partes? Não. Por que eu não preciso qualificar as partes? Porque já tem um processo tramitando. Como já tem um processo tramitando, basta eu indicar as partes. Roberto do Vale, que é o excipiente, já qualificado nos autos da reclamação trabalhista que lhe move Lindovaldo Claro, que é o exequente na execução e vai ser o excepto aqui na exceção de pré-executividade. Por ser o advogado, com procuração em anexo, não posso me esquecer que no dia 28 eu vou estar representando um advogado, eu vou estar fazendo as vezes do advogado. Então, em toda e qualquer peça prática profissional, mesmo existindo o princípio do ius postulandi aqui na seara trabalhista, eu preciso indicar a presença do advogado. Com fulcro jurisprudencial. Como eu disse para vocês há instantes atrás, a exceção de pré-executividade ela ainda não foi regulamentada. Então ela é calcada, ela é fundada na jurisprudência e na doutrina, de maneira que basta eu informar que eu estou com fulcro jurisprudencial ou com fulcro doutrinário, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência opor. Olha o verbo aqui, ó, opor. Opor o quê? Exceção de pré-executividade. Eu quero o nome da peça numa linha separada, centralizada,
caixa alta. Quero que você dê destaque para o nome da sua peça. Exceção de pré-executividade, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Com isso a gente termina a primeira fase da nossa peça, vamos para a segunda. Dos fatos. Pessoal, os fatos são totalmente opcionais, você faz se você quiser, né? Porém, eu sugiro que você faça para dar uma maior coerência e coesão. E se você for fazer, não vai gastar muita linha não, é algo bem sucinto. Dos fatos. O recipiente foi citado e sofreu a penhora de R$1.000 em sua conta bancária, sendo que o valor penhorado não é suficiente para garantir a integralidade do juízo. Ocorre que a dívida já foi devidamente quitada. Próximo passo da minha exceção de pré-executividade já é a minha tese. E aqui no caso, qual vai ser a minha tese? A quitação. Por quê? Porque esse débito trabalhista, ele já foi pago há 20 anos atrás, onde? Lá nos autos da falência da empresa reclamada. Por via de consequência, como já foi pago o débito, eu preciso demonstrar para o juiz aqui na execução que o débito já foi devidamente quitado. E como que eu faço isso? Apresentando em juízo o recibo de quitação, que estava no poder do sócio, que agora é o executado, que nessa ação se tornou, na exceção se tornou o recipiente. O recipiente, olha, para cada tese, um tópico, para cada tópico, 3 parágrafos dos fatos do direito do pedido. O recipiente foi citado e sofreu a penhora de R$1.000 de sua conta bancária, sendo que o valor penhorado não é suficiente para garantir a integralidade do juízo. Ocorre que a dívida já foi quitada. Como é que ficou o meu direito? O pagamento do débito foi realizado nos autos da ação de falência, que passou à empresa da qual o recipiente era sócio, sendo que o recibo de quitação da dívida ficou em seu poder, o qual junta aos autos nesse momento, de maneira que a obrigação deverá ser extinta, nos termos do artigo 942, inciso 2 do CPC. Olha só, aqui já ocorreu a quitação, então basta eu informar que eu estou juntando o recibo de quitação e requerer a extinção do feito. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência ser julgada procedente a presente exceção, para o fim de extinguir o feito pelo seu pagamento. Próximo passo da minha peça prático-profissional, da minha exceção de pré-executividade, já é o pedido com o meu encerramento. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência seja julgada totalmente procedente a presente exceção, para o fim de extinguir o feito pelo pagamento, bem como desconstituir a penhora. Eu não posso me esquecer, nesse caso, de requerer a desconstituição da penhora, já que o meu cliente sofreu uma penhora de R$1.000 em sua conta bancária. Após oposta à exceção, é preciso que eu dê vista à parte contrária. Então, preciso requerer a notificação da parte contrária para apresentar a resposta e protesto provar o alegado pelas provas documentais em anexo. Lembrando que, nesse caso, eu só protesto pela prova documental. Por quê? Porque na exceção eu só posso fazer prova documental. Vamos relembrar mais uma vez quando que cabe a exceção de pré-executividade. Cabe a exceção de pré-executividade quando o executado, sem garantir o juízo, quer provar para o juiz alguma matéria de ordem pública, por exemplo, aquelas citadas no artigo 337 do CPC, como, por exemplo, ilegitimidade de parte, ou ainda a sua tese, ela se embasa apenas em prova documental. E para fechar o encerramento, nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, não assina a peça, não coloca seu número da sorte. Com isso a gente encerra mais uma peça prático-profissional da sua revisão. Estamos indo para o final, para aquela peça derradeira. Daqui a pouquinho eu encontro vocês de novo para a gente finalizar a nossa revisão.